Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina a seguinte cena, tipo um jogador titular. O camisa 10 do time. Exatamente, o craque do time. Ele entra no estádio para a grande final do campeonato. Mas o árbitro principal da partida, antes mesmo daquele apito inicial, dá uma ordem expressa obrigando esse jogador a ficar trancado dentro do vestiário. Nossa, um pesadelo para qualquer técnico. Pois é. E repara bem num detalhe. Ele não foi expulso do campeonato. Certo. O nome dele continua lá na escalação oficial. A camisa com o número dele ainda pertence a ele, sabe? O contrato de trabalho está valendo normalmente. Mas ele está fisicamente proibido de pisar no gramado para chutar a bola. E aí fica a pergunta. Como é que um time joga assim? Não tem como, né? Coloca um reserva improvisado, fica com um a menos e reza para não tomar gol. Na prática, é uma situação quase insustentável. E é exatamente esse tipo de nó tático absurdo, só que no mundo real e tenso da administração pública brasileira, que o material de hoje tenta desatar. E é um nó bem complexo, diga-se de passagem. Muito. Sejam bem-vindos a mais um Mergulho nas Fontes. Nossa missão hoje é analisar a fundo o projeto de lei ordinária número 1519 do ano de 2026. De autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Isso aí. E o que a gente vai fazer aqui é destrinchar puramente a mecânica desse motor, com base estritamente no texto do projeto de março de 2026 e na justificação oficial que vem anexada a ele. É importante lembrar a quem está ouvindo que a gente não vai tomar partido, né? De jeito nenhum. O nosso aviso de sempre é válido. Não vamos entrar no mérito partidário, ou debater se a proposta é politicamente boa ou ruim. Vamos só relatar de forma neutra como as engrenagens dessa lei funcionam. Exato. E o que é fascinante aqui é que a gente está olhando para uma tentativa de criar uma arquitetura jurídica para um limbo muito moderno. Limbo moderno é uma boa definição. É que o documento e a justificação olham para um cenário onde a máquina pública simplesmente entra em curto-circuito, quando um político eleito... Um prefeito, por exemplo. Isso, seja um prefeito, um governador, um parlamentar, quando essa pessoa sofre uma medida cautelar penal, o sistema trava. E aqui a gente está falando daquelas medidas dos artigos 2º e 3º do projeto, né? Tipo prisão preventiva, o recolhimento domiciliar. O famoso uso da tornozeleira eletrônica. Ou até uma ordem judicial que proíbe o agente público de se aproximar do prédio da prefeitura. Quer dizer, o cara não pode nem pisar no local de trabalho. Exatamente. Só que ele não tem uma condenação definitiva. Logo, pela Constituição, a presunção de inocência prevalece e o mandato ainda é dele. É, o jogador no vestiário. Perfeito. No mundo físico e jurídico, ele não consegue exercer a função para a qual foi eleito. E o projeto tenta justamente criar uma ponte sobre esse abismo normativo que existe hoje. Porque lendo a justificativa do documento, fica muito claro que o cenário atual é o puro caos. Totalmente. O texto cita exemplos reais, né, de como o sistema falha quando tenta improvisar. Eles mencionam o caso do município de Turilândia e a ação direta de inconstitucionalidade, a AD 5.526, lá no Supremo Tribunal Federal. Sim, casos bem emblemáticos. Pelo que o texto expõe, sem uma regra nacional clara, cada juiz ou tribunal acaba criando uma solução tirada da própria cabeça ali na hora do desespero. O termo técnico que a justificação usa é soluções ad hoc. Que é um jeito chique de dizer improviso, né? É, uma forma bem polida de dizer que o judiciário estava precisando inventar a roda a cada nova crise. O caso da ADI que você mencionou é o exemplo perfeito do choque entre dois princípios gigantescos da República. Como assim? Pensa bem. O judiciário tem a missão de interromper uma possível sangria nos cofres públicos, sabe? Ou proteger uma investigação. Se um prefeito está supostamente destruindo provas dentro da prefeitura, o juiz precisa afastar ele de lá. Lógico, faz sentido. O problema é que a regra do Código de Processo Penal foi desenhada lá atrás, em 1941. Nossa, muito tempo. Naquela época, ou o sujeito ia para a cadeia de verdade, ou respondia em liberdade.
Não existia o conceito de, um monitoramento eletrônico por GPS prendendo de indivíduo no sofá de casa. É verdade. O mundo mudou e a lei ficou lá atrás. Então, quando o juiz moderno aplica essa cautelar do século XXI, a Câmara Municipal fica completamente perdida. A prefeitura fica sem comando. E a cidade para. Exato. Os bancos congelam as contas da cidade porque ninguém sabe de quem é a assinatura válida para pagar os médicos do posto de saúde, por exemplo. Mas espera aí, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Colocando a lente daquele cidadão comum que está assistindo ao jornal. Se existe um indício tão forte de crime, a ponto de um juiz colocar uma tornozeleira num prefeito, por que ele não é automaticamente demitido do cargo? É uma ótima pergunta. Quarto mal pela raiz, né? O projeto de lei lista lá que é prisão preventiva ou a tornozeleira aciona essa regra. Por que não é simplesmente perdeu a cadeira e tchau? Olha, essa é a armadilha mais perigosa que um Estado democrático de direito pode enfrentar. E o texto do projeto é cirúrgico ao evitar isso. Como ele faz isso? Tem uma distinção monumental nos artigos 7º e 8º. A suspensão proposta pelo juiz recai unicamente sobre o exercício do mandato, Ah, entendi. não sobre a perda dele. Uma medida cautelar penal é, por natureza, provisória. O parágrafo único do artigo 7º faz questão de sublinhar que essa cautelar não importa em declaração de culpa. Quer dizer, ele ainda é inocente até que se prove o contrário. Precisamente. Se o juiz pudesse, com uma canetada solitária, cassar definitivamente o mandato de alguém que foi eleito por milhões de pessoas, a gente estaria destruindo a separação de poderes. Então o juiz tira a caneta da mão do político, mas não rasga o diploma de eleito dele. Exatamente isso. O projeto estabelece de forma muito categórica que apenas a Casa Legislativa, tipo a Câmara dos Vereadores ou o Senado, detém o poder exclusivo de julgar politicamente aquele indivíduo. Para decidir pela cassação definitiva, por quebra de decoro, essas coisas. Isso. O Judiciário decreta a suspensão para proteger a investigação, mas o Legislativo que julga para decidir o futuro político. A atuação de um não invade a do outro. É um equilíbrio delicado. E aqui a engrenagem do projeto começa a girar com uns prazos que eu achei muito agressivos. Porque se o político mantém o cargo, mas está proibido de sentar na cadeira, surge uma necessidade imediata de saber quanto tempo dura esse limbo. A grande questão do tempo. A cidade não pode ficar 6 meses, 1 ano esperando. O documento propõe um cronograma bem inflexível. O juiz decide afastar o prefeito. Ótimo. A partir desse segundo, o artigo 4º diz que a Casa Legislativa e o Ministério Público precisam ser comunicados. E tem um prazo para isso. Exato, e no máximo 24 horas. 24 horas é muito rápido para a burocracia pública, não é? É sim, mas essa janela de 24 horas não é só burocracia, é um mecanismo de contenção de dano, sabe? E de transparência também. Conta mais sobre isso. O aviso à Casa Legislativa serve para disparar imediatamente o gatilho da sucessão local. Isso garante que o buraco de liderança seja preenchido na manhã seguinte. Para não deixar a cadeira vazia. E o aviso ao Ministério Público funciona como um controle externo de legalidade, para os procuradores acompanharem se aquela medida drástica foi realmente justificada. Entendi. Mas o mais importante de tudo é a imposição de um teto para essa situação. O artigo 6º define que a suspensão tem um prazo máximo inicial de 90 dias. 90 dias. Então é como um serviço de assinatura de streaming que não tem renovação automática, né? Como assim? Se bater no monevésimo dia e o juiz simplesmente não for lá e ativamente justificar a renovação, o serviço é cancelado e o político volta. Ele tira a tornozeleira e volta para a prefeitura. A lógica é exatamente essa. E se conectarmos isso ao cenário maior, isso combate um vício crônico do nosso sistema jurídico, que é a eternização do provisório. A gente vê muito isso, cautelar que dura anos. Sim, simplesmente porque ninguém revisou o processo. O projeto, lá no parágrafo 3º do artigo 6º, proíbe expressamente a manutenção indefinida dessa suspensão sem revisão periódica. Não tem renovação automática mesmo. Nenhuma. O juiz não pode despachar um papel genérico dizendo mantenha a medida. Ele precisa provar, com fatos e provas novas, que o risco ainda existe e que a medida é proporcional. Tipo, o prefeito ainda está ameaçando o testemunha? Exato. Se a investigação já coletou tudo, a base lógica da cautelar desmorona.
A medida cai e o político retoma as funções na mesma hora. O que nos leva ao método que eles encontraram para oficializar essa regra. Porque o artigo 14º do PL quer inserir um artigo novo, o 319-A. Direto no Código de Processo Penal. Isso. Ao fazer essa atualização cirúrgica num código de 1941, a regra passa a valer para o ministro lá em Brasília e para o juiz de primeira instância no interior, certo? Certo? A padronização nacional é o verdadeiro antídoto contra a insegurança jurídica. Quando se altera o Código de Processo Penal, muda-se a regra do jogo para todo mundo. Fica valendo no Brasil inteiro. Todo juiz que aplicar uma cautelar vai saber que o teto de 90 dias e o aviso em 24 horas são requisitos inegociáveis. Bom, a teoria é belíssima, mas vamos aterrar isso na prática bruta. O prefeito está afastado por 90 dias. O cronômetro está rodando. Aham. O que acontece com a cadeira vazia e com a cidade? Tem licitação para merenda escolar precisando de assinatura. O artigo 5º aborda a substituição temporária. A máquina não pode parar. A prioridade absoluta do artigo 5º é blindar a continuidade dos serviços públicos. E o mecanismo é a linha sucessória natural. Prefeito sai, vice entra. Exato. E tem um detalhe pragmático. Se a lei daquela cidade for omissa sobre quem assume afastamentos cautelares, a substituição ocorre por ato do chefe do executivo ou deliberação da Casa Legislativa. Alguém tem que assumir o controle para garantir que os hospitais continuem funcionando. Mas esperem. Isso levanta um alerta vermelho gigantesco. E se alguém usar essa lei como uma arma política? Como assim? Imagina o cenário. Ano de eleição municipal. O candidato à reeleição lidera com folga. Faltam 4 meses para a urna. Certo. A oposição decide fabricar um escândalo, forja depoimento, cria pressão e consegue convencer um juiz a dar uma cautelar. 90 dias de suspensão. No meio da campanha? É mais que suficiente para destruir a reputação do cara e entregar a prefeitura de bandeja para o rival. Isso é uma bazuca eleitoral, não é? Isso levanta uma questão importante, de fato. E o texto mostra que o legislador tem consciência desse perigo. É por isso que eles incluíram o artigo 10º, que é o nosso escudo antifraude. E como esse escudo funciona? Ele prevê punições rigorosas na esfera civil, administrativa e penal para a utilização dolosa, temerária ou claramente abusiva das cautelares. Ah, então tem punição de verdade. Se ficar comprovado que alguém acionou a justiça só para inviabilizar um adversário político de má-fé, a pessoa pode responder por crimes graves, perder o cargo e ainda tem que pagar indenização. É um desincentivo gigantesco. Só que ameaçar com punição não resolve se as coisas acontecerem na sombra, sabe? O projeto também fala bastante sobre modernização e transparência. O artigo 9º exige a criação de sistemas eletrônicos integrados. Pois é, eu vi isso. Eles querem que tribunais eleitorais, de contas e as secretarias passem a conversar em tempo real. Por que essa integração toda? Principalmente para evitar que o político afastado continue embolsando dinheiro público indevidamente. Ah, faz sentido. Hoje um juiz afasta o vereador na sexta, mas o papel demora meses para chegar no RH da Câmara. O sistema eletrônico resolve isso. O pagamento é ajustado quase imediatamente pela lei. E eles dão um prazo para isso. O artigo 11º dá 180 dias para o Executivo Federal e 365 dias para os estados e municípios adaptarem as leis. É um atestado de pragmatismo. Reconhece que tem cidade pequena que vai precisar de mais tempo para arrumar a tecnologia. Então, o que tudo isso significa na prática, fazendo um resumão para o pessoal que nos ouve? O PL 1519 propõe um manual de instruções nacional para políticos afetados por cautelares, Exato. garantindo prazos curtos de 90 dias, necessidade de provas para renovar, substituição rápida para a máquina não parar e punições para quem tentar usar a lei de má-fé. E por que quem está ouvindo deve se importar com a burocracia de um artigo 319-A? Porque isso impacta a vida do cidadão. Quando há insegurança jurídica e a administração para numa batalha de liminares, os serviços essenciais são interrompidos. Essa lei visa manter o foco no cidadão, não na crise do político. É uma visão institucional muito forte. Mas para fechar, eu queria deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo. Vamos lá. A gente viu que o político mantém a titularidade e os direitos políticos intactos nos 90 dias. Ele só não pode sentar na cadeira. É presunção de inocência. Mas imagina um líder influente. Ele põe a tornozeleira e fica na sala de estar. O vice, que é super leal a ele, assume a caneta. Qual passa a ser o nível real de influência desse político afastado nos bastidores? Será que ele ainda governa por procuração através do WhatsApp da sala dele?
com o vice sendo só um operador de ordens? É um desdobramento prático humano que nenhuma lei controla totalmente. Exato. Fica o convite para a gente observar como isso se daria na vida real, caso seja aprovado. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho nas fontes. Continuem questionando as regras do jogo e até a próxima análise. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!